aqui sobre o Cruzeiro logo mais contra... e outra coisa que para nós é a salvação. Não tem boletim, repórter dando boletim, tá? É uma salada de assuntos que a gente vai introduzindo aqui e é assim que tem que ser e é assim que será. O Cruzeiro com alguns desfalques, por necessidade, obviamente, mas repito... Programação também. Repito, o adversário mais cascudo que o Cruzeiro pode, depois do Atlético na temporada de São Paulo, todos considerando os clubes de primeira divisão do futebol brasileiro, mas no Campeonato Mineiro, seguramente o adversário mais cascudo será o adversário de hoje contra o Cruzeiro lá em Brasília, Balu. O Atlético que venceu a equipe do Pouso Alegre fora de casa na primeira rodada, o Cruzeiro venceu o Tombense. Esse jogo acontecendo, como você disse bem, Gabigol, o Wallace e também Matheus Pereira fora dessa partida, o Matheus Pereira e o Gabigol seguindo ali a uma programação já pré-estabelecida. O torcedor do Cruzeiro fica um pouco chateado, gostaria de ver o Gabigol, mas a gente tem que lembrar duas coisas, né? Sábado já tem jogo de novo. O Campeonato Mineiro ele vai nessa linha até a 8ª rodada da etapa inicial de classificação, até o dia 12 de fevereiro vai nessa batida. E o Gabigol foi um atleta que jogou poucas partidas pelo Flamengo, foi um ano de menos partidas dele no Flamengo, e o Matheus Pereira na contramão foi um ano de muitas partidas. Dos 64 jogos que o Cruzeiro fez, o Matheus Pereira jogou 59, aí eu vejo muita gente, já tá começando o início do ano, poupando o jogador. Pessoal, não é poupando, o Cruzeiro está se preparando para a temporada, não apenas para jogar o Campeonato Mineiro, não apenas para o jogo contra o Atlético. A gente tem que lembrar que o Cruzeiro jogou na primeira vez na temporada no dia 15, depois jogou no dia 18, já vai ser o 4º jogo do Cruzeiro em 8 dias, na verdade. Então isso é muito pesado. E o Fernando Diniz disse que a carga nos treinos tem sido muito pesada, porque ele acredita que jogadores que trabalham numa alta intensidade na sua pré-temporada, o Cruzeiro vai estender a pré-temporada até essa primeira fase do Mineiro, estão menos propensos a sofrerem lesões durante essa temporada. Mas, durante a temporada, né? Mas o Cruzeiro dá pra montar um belo time, viu, HG, Elton e os nossos ouvintes. A gente viu no final de semana, né? O time em reserva. Exato, e também é importante a gente lembrar pro torcedor que reclama, já vai poupar o Gabigol, já vai poupar o Matheus. Essa é a preocupação, inclusive, pensando para a temporada. A temporada ela é muito longa. E quando isso já começa a ser feito agora, isso é melhor para o Cruzeiro, porque vai pegar os caras no melhor da sua forma quando os campeonatos tiverem o bicho pegando. Então eu acredito que esse movimento que o Cruzeiro está fazendo agora com o Gabigol e também com o Matheus vai ser repetido com outros nomes importantes do elenco. Então o torcedor do Cruzeiro ele pode se preparar. Para esse início de campeonato mineiro, vai existir um rodízio. Outros atletas também vão respirar. Eu não duvido nada do Fagner ganhar uma oportunidade nos próximos jogos. A importância do elenco, né? Porque você não cai de qualidade. O William na temporada passada, de novo, Valu, vamos bater na tecla dos números de jogos. O ano passado, o William, dos 64 jogos do Cruzeiro, ele participou de 60. Para isso não acontecer, você monta elenco. Então o elenco do Cruzeiro na temporada de 2025, ele é montado para ter todo mundo no seu melhor fisicamente. E é isso que o Cruzeiro está fazendo agora. E dos 60 jogos que você citou, Elton, 48 jogos de 90 minutos. Só um detalhe assim, a linha do time da segunda etapa, tanto contra o São Paulo quanto o Atlético, foi Fagner, Jonathan Jesus e Djalma e Kaique. Essa linha, toda ela, jogou 90 minutos contra o Tombense. Eu acho que essa linha, eu não tenho informações a respeito do time, mas eu tenho um time na minha cabeça que eu gostaria de ver e acho que seria um time interessante. Com o Cássio, o William, Fabrício Bruno, João Marcelo e Marlon, jogadores que não jogaram, repetindo, né? A linha que eu disse anteriormente, jogou 90 minutos. O meio campo com Matheus Henrique e Romero. Eduardo, que não pôs o pé no campo, assim como o Romero também não pôs o pé. Rodriguinho, Dudu e Bolassi à frente. É um time em condições. A importância do elenco. É um time em condições. Você tem um elenco. E aí, sem querer abusar muito, o que teria ainda de banco? Cara, você teria Lautaro. Que foi titular ano passado em vários jogos. Você tem Japa, você tem Vitinho.
pedidos muito pela torcida. Você tem o próprio o Fagner, o Kaique, jogadores que eu tô colocando no banco porque eles jogaram 90 minutos, tá? A linha defensiva do Cruzeiro. Olha que curioso. O meu time... Eu tirei o Marquinhos, nesse time não tem o Marquinhos, que eu escalei. Eu pensei em um time para a equipe do Cruzeiro aí, com o Matheus Pereira tá saindo, eu colocava o Christian. O Gabigol saindo, eu coloco o Bolassi. Eu não mexia no restante. Eu manteria os demais, que o Valo falou, a linha defensiva a mesma, os dois volantes o mesmo, tendo o Romero e também o Mateuzinho, o Christian um pouco à frente e só entrando o Bolassi no lugar do Gabigol. É que eu tô dando um pouco de refresco aí, quem sabe, é claro, é o Fernando Diniz, eu não tenho esses dados. É porque eu gostei muito do Christian, viu, Valo? Não, eu também, do Departamento de Saúde, eu não tô colocando ele no meu time porque ele jogou desde os 26 minutos lá nos Estados Unidos contra o Atlético e boa parte do jogo contra o Tombense. Boa parte do jogo contra a equipe do Tombense. A importância de você reforçar seu time titular, mas de você também reforçar o seu... E aí, quando o Cruzeiro trouxe alguns jogadores com idades mais avançadas, por isso eu não questiono, entendo o acerto, mesmo com 30 anos, posso questionar valores, mas a qualidade do jogador, por exemplo, do Júnior Santos no Atlético, acho que foi uma grande contratação. O Cruzeiro começou a contratar alguns jogadores, e aí, inclusive tem coleguinhas até de fora, falando, o Cruzeiro está montando um asilo e o Atlético está indo junto. Não, você tem, o Valor acabou de dizer aqui, de garotos que estão no banco, com jogadores mais experimentados, então você fica com o elenco. Por exemplo, você tem no banco hoje Fagner, Bolassi, dos mais experientes. Fagner, o Eduardo, Bolassi, né, não parece. Eduardo, e ele falou que pode chamar ele de Bolassi, tá? Bolassi. Eu falei Bolassi. Vocês viram o vídeo dele, falando nisso hoje? O vídeo dele é muito bom. Suco de abacaxi? Ia comemorando? Isso, 3 pontos, cabuloso. Bora, let's bora. Figuraça. Mas os reforços de jogadores, você deixa o banco mesclado, com jogadores mais jovens e jogadores mais experimentados. Sim. O time titular com jogadores mais jovens e jogadores mais experimentados. E pra mim é a mistura ideal. Porque quando esse time encaixar, você meter um Tevez... vai ficar mais fácil para esse muito jogador. Mais fácil. Muito mais você fácil. Coloca garotos e tal, fica muito mais fácil para adaptar. Então, assim, a importância de se ter um elenco. O Cruzeiro pode ir a campo contra o Atlético com um time titular, mesmo com os desfalques aqui de alguns dos principais, com um time titular muito forte e ainda ter no banco os jogadores que resolvem. E um detalhe, HG, o Caio Jorge não pisou em campo ainda. Isso. Tem um Dineno que deve estar à disposição ali a partir do mês de abril. E tem muita gente pensando, o Dineno nesse time aí. Cara, ele tem uma característica completamente diferente do Gabigol, do Caio Jorge e do Bolassi. Ele é o cara para colocar peso na área, no jogo aéreo. Então, são muitas opções que o Cruzeiro cria nesse momento. E essa do envelhecimento do Cruzeiro é uma falácia, né? O Cruzeiro tem, neste momento, o terceiro elenco do Brasil com a média mais baixa de idade, 26,4, salvo engano. Mesmo com todos esses jogadores, o Fagner, o Eduardo, o Bolassi, o Cássio, mesmo com todos esses jogadores, o Dudu, você tem a terceira, a terceira equipe com a média mais baixa do futebol brasileiro. Ficando ali atrás do Palmeiras e o primeiro lugar, salvo engano, é o Red Bull Bragantino. Muito bem, pessoal, 11h42, ontem nós destacamos aqui, aliás, deixa eu aproveitar, já que nós falamos dos jogos de hoje, só para um palpitômetro aqui no programa, dar um palpite aqui sobre os jogos de logo mais, os 2-7, um no Mineirão, outro no Mané Garrincha. Boa tarde, galera. Se inscreve no canal Cruzeiro Cabuloso. Logo mais o Cruzeiro vai estar enfrentando o time do Atlético. Gabigol e Matheus Pereira devem não jogar. Fernando Diniz está testando os jogadores e poupando os jogadores, porque está começando a pré-temporada, né? Eles têm que jogar aos poucos, né, ganhar minuto de jogo, né, e ele vai poupar alguns jogadores e testar, né, pro Campeonato Brasileiro vai começar em março, para ver qual que é o time ideal que vai jogar, e vamos aguardar o jogo logo, né, vai ser um jogo bem interessante. Abraço a todos, se inscreve no canal.